1 Pedro 5, do versículo 1 ao versículo de número 4. O Cristiano não falou, né? Mas atualmente eu estou à frente de uma congregação em Mangabeira 6, que está diretamente associada à primeira igreja congregacional do Bahia, cujo pastor é o pastor José Antônio, né? Tenho 4 filhos, por enquanto. Uma de 7 anos, outra de 5, outro de 2 e outra com 6 meses. Estão tudo lá em casa agora, esperando o retorno do papai, cheio de emoções. E outra no pensamento. Leu o pensamento? E outra no pensamento, né? E outra no pensamento. Eu disse que tem que fazer pelo menos mais um menino para fazer a companhia para o menino lá. Você está honrando o mandamento, crescer e multiplicar. Certeza, tem que ser. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus? É bom que vai, de pé o 2, né? Sentado 2, aí vai passando sono, cansaço. A palavra de Deus diz assim: portanto eu, que também sou presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, peço aos presbíteros entre vocês que pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível ou imacessível, em algumas versões, coroa de glória. Vamos orar? Seus olhos. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta tarde, porque o Senhor nos concede a graça de estarmos reunidos neste lugar para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti. Como somos carentes do Teu Santo Espírito em nós, a nos instruir, a nos moldar, a nos orientar, a nos dizer, ó Deus, aquilo que precisamos ajustar em nossas vidas para honrar melhor o Teu nome. Que tenhamos corações sensíveis, ouvidos sensíveis, que sejamos terra fértil para recepcionar a Tua palavra e acolhê-la e dar a ela o devido tratamento dentro dos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, o devido comprometimento neste momento para podermos Te honrar na posição que assumimos diante de Ti. E assim iremos Te ouvir verdadeiramente e sermos instruídos por Ti. Dá-nos esta graça. Nós imploramos ao Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar. Acho que os irmãos perceberam que esse texto é uma mensagem do apóstolo Pedro, especialmente aos líderes daquela igreja, mas com princípios de liderança evidentes que são aplicáveis a qualquer um que exerce liderança dentro da igreja, como é o caso de cada um de vocês. Não oficiais, em seu sentido eclesiológico, mas oficiais dentro desse departamento, que é o departamento dos soldados de Cristo. Queremos pensar com os irmãos a respeito desses princípios de liderança, pensando inicialmente que a liderança ela envolve os seus aspectos visíveis e ela envolve também os seus aspectos invisíveis. Aspectos visíveis da liderança: o cargo que eu exerço, a função que eu ocupo, a roupa que eu uso, as estrelas que eu ostento. Isso são aspectos visíveis da liderança. Aspectos invisíveis da liderança: as minhas motivações, o meu caráter, a minha integridade, quem eu sou dentro deste papel que eu ocupo e como eu ocupo. O apóstolo Pedro, nesse texto, falando aos presbíteros, ele parece reunir esses dois aspectos, ou essas duas dimensões da liderança: os aspectos da liderança visível e os aspectos da liderança invisível. E precisamos, irmãos, então entender que existe uma diferença crucial ou central entre a liderança real e a liderança funcional. A liderança funcional é aquela que eu tenho em função do cargo que eu ocupo. Por exemplo, eu sou capitão da polícia, o meu cargo em si já me põe em uma situação de liderança, e essa liderança será respeitada pelo cargo que eu tenho. Isso é uma liderança funcional. A liderança funcional ela se associa ao cargo.
A liderança real, ela se associa à pessoa, a quem eu sou, a como eu vivo. E aí nós vemos em todas as instituições ou em todos os departamentos uma grande diferença entre pessoas que têm uma liderança funcional, mas que não têm uma liderança real. E pessoas que, mesmo sem ter uma liderança funcional, possuem uma liderança real a partir de quem são, e mesmo não tendo cargo, são capazes de influenciar, liderar e direcionar a vida de outras pessoas. O que eu estou querendo dizer para vocês inicialmente é que não basta que nós tenhamos lideranças funcionais. É preciso que a nossa liderança seja real. E como ter uma liderança real à luz das Escrituras? Parece que o apóstolo Pedro nos ajuda a pensar nisso. Quando nós fazemos a pergunta sobre como liderar diante de Deus, ou como liderar de uma maneira que agrada a Deus, a primeira coisa que esse texto nos permite entender é que precisamos entender quem são os nossos liderados. Se eu não souber quem são as pessoas que eu lidero, eu não tenho como os liderar adequadamente, e isso também à luz do próprio texto bíblico. Vejam que Pedro, no versículo de número 2, ele diz assim, ó: pastorei o quê? O rebanho de quem? Bora, me ajuda aí a pregar. Pastorei o rebanho, de novo, pastorei o rebanho. A primeira coisa que eu preciso entender é que aqueles que Deus me confiou, aqueles que são liderados por mim, eles não me pertencem, mas eles são propriedades de Deus. Eles pertencem a Deus. O apóstolo Pedro, falando para aquela igreja, ele está dizendo aos presbíteros, mas isso se aplica também a nós, que temos liderados, a cada um de nós subordinados. Precisamos entender que aqueles que se submetem à nossa liderança, eles pertencem a Deus. E não podemos tratar-lhes como se eles fossem menos que isso. Eles são propriedades de Deus. Eles são rebanho de Deus. Eles pertencem a Deus. Olhá-los de modo diferente é diminuir a importância deles. É diminuir o valor deles. Talvez na sua ótica natural você olhe para as pessoas que você lidera e você veja nelas uma série de defeitos e de desqualificações. E pelo seu juízo humano você as queira desprezar e ser indiferente com relação a elas, ou insensível às suas necessidades. Isso é muito próprio da nossa natureza, da nossa carne. Mas o apóstolo Pedro está nos dizendo que aqueles que nós lideramos, eles são rebanho de Deus. E precisamos tratá-los como se assim o fossem. E não esvaziar o valor dessas pessoas, mas entender a importância que cada uma delas tem para Deus. Tratar-lhes não como menos, mas como elas verdadeiramente são. Pastoreai o rebanho de Deus. Veja que a liderança, ela começa na maneira como eu vejo o outro, na maneira como eu enxergo o outro. E eu posso enxergar o outro como se o outro não tivesse nenhum valor, ou eu posso enxergar o outro como se ele tivesse o máximo valor. Enxergando o outro como filho de Deus, como ovelha de Deus, como rebanho de Deus. A primeira reflexão que eu deveria fazer nessa noite é: como o meu olhar se dirige para aqueles a quem eu lidero? Se nós temos esse olhar que foca essa importância que Pedro quer, que os líderes daquela igreja tenham, e que nós também precisamos ter, esse olhar que enxerga o valor da pessoa como rebanho do Senhor, como alguém que pertence a Deus, como alguém que é de Deus. E aí, quando eu enxergo que os meus liderados pertencem a Deus, automaticamente eu entendo que eles não me pertencem. Eles não são propriedades minhas. E saber que os meus liderados não são propriedades minhas é uma segurança e uma proteção para mim. E não querer de repente conduzi-los segundo o meu querer, mas entender que o meu papel é conduzi-los segundo o querer de Deus, porque eles pertencem a Deus e são rebanhos de Deus. Talvez o primeiro desafio da liderança seja essa desapropriação que cada um de nós devemos operar em nosso coração daqueles que são nossos liderados. Não agir como se eles fossem ferramentas em nossas mãos. Não agir como se eles fossem objetos para nos servir, ou para nos alavancar como líderes, ou para nos fazer conquistar alguma coisa que nós queremos. As pessoas não são objetos. As pessoas não são ferramentas.
As pessoas não são propriedade nossa, não são nossa posse. Elas pertencem a Deus. É isso que Pedro está dizendo. Elas são rebanho de Deus. E precisamos valorizá-las dentro deste valor que elas têm, que lhes foi atribuído por Deus. Assim nós entendemos que o nosso papel não é o de usar pessoas, mas o de cuidar das pessoas. O nosso papel não é o de proteger a nossa posição de liderança, mas é o de proteger a alma das pessoas que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. O nosso papel, irmãos, não é buscar resultados segundo as nossas estratégias e metas pessoais. O propósito da liderança é buscar o bem das almas que nós lideramos. E se nós não entendermos isso, então não estamos cumprindo o nosso papel de líderes. Como você mede seu sucesso? Talvez pela quantidade de pessoas que você lidera. Talvez pela qualidade das estruturas que foram construídas sob a sua direção, liderança e comando. Mas deveríamos olhar muito mais para o pessoal e para a construção e para a edificação da alma dos nossos liderados e do nosso papel em tudo isso, para nos perguntar se estamos cumprindo a verdadeira liderança como Deus quer e pastoreando o rebanho de Deus, segundo a vontade de Deus. O rebanho é de Deus. O rebanho não é nosso. Não é bem sobre a direção que eu quero dar. Não é bem sobre o que eu quero que eles façam, ou como eu quero que eles sejam, mas é muito mais sobre o que Deus quer para mim e o que Deus quer para eles, e se a minha liderança e o meu serviço dentro dessa liderança está alinhado com a vontade de Deus. E aí nós começamos a viver uma liderança que, alinhada com a vontade de Deus, passa a frutificar desde o mais interior ao mais exterior. E assim alcançamos um estado de saúde no exercício da nossa liderança e também do nosso ministério. Observe que precisamos ter esse desapego da posse, de querer nos apossar, de querer fazer o outro um instrumento meu, para atingir as minhas metas pessoais. Vejam que esse desapego da posse é também o cultivo da própria humildade. Porque quando eu deixo de querer mandar em você, então de repente eu já não estou me impondo mais como superior. Mas se eu fico o tempo todo querendo ditar a sua vida, pelas minhas próprias opiniões, pelos meus próprios pensamentos, então percebam que essa posição, ela beira a uma soberba, de querer se colocar como superior ao outro que está sobre você. Esse desapego da posse, esse não querer mandar na vida do outro, mas assumir o papel de orientar o outro, segundo a vontade de Deus, é colocar-se como servo, assumir a função de humildade, a semelhança de Cristo, quando em Filipenses 2 está escrito que ele assumiu a posição de servo. O próprio apóstolo Paulo, falando agora a respeito do exemplo de Cristo, ele diz que não devemos considerar, que devemos considerar cada um ou outro como superiores a nós mesmos. E essa é a posição de servo que cada um de nós devemos ocupar. A liderança, então, é esse serviço de humildade, que se coloca para orientar, muito mais do que para possuir e mandar, e oprimir e fazer, o outro fazer aquilo que você quer, porque acima de nós e acima do outro está a vontade de Deus para nós. E se como líderes nós somos mais maduros do que aqueles que nós lideramos, então precisamos nos assemelhar cada vez mais a Cristo e assumir esse compromisso de muito mais guiar do que possuir, de muito mais orientar do que oprimir, de muito mais direcionar do que querer impor pela força do braço as nossas próprias vontades. Vejam, irmãos, que nós prestamos um serviço a Deus no exercício da nossa liderança a medir pela maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, a maneira como nós nos relacionamos com aqueles que nós lideramos. Como é que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus indo à igreja? Serve a Deus indo à igreja. Eu sirvo a Deus indo para os cultos? Eu sirvo a Deus indo para os cultos. Eu sirvo a Deus criando toda uma estrutura e montando um projeto como esse? Claro. Mas eu sirvo a Deus também no meu relacionamento, no modo como eu me relaciono com os meus liderados. Porque se de repente eu estou tão focado em construir grandes eventos, em construir grandes programações, mas a minha relação de liderança pessoal, minha pastoral, com os meus liderados, não é saudável, e eu já não consigo servi-los para cumprir neles a vontade de Cristo, então tudo isso daqui, é somente palha, aparência, coisas superficiais.
O que eu estou querendo dizer é que a liderança envolve um comprometimento de nós mesmos, de cada um de nós que estamos aqui ouvindo essa palavra. Um comprometimento do nosso coração para desfocarmos um pouco do que é exterior e para entendermos o compromisso interior que devemos assumir para Deus, compreendendo que esta liderança, que é um serviço a Deus, começa no meu coração, no meu relacionamento com Deus, que terá implicação no meu relacionamento com meu irmão ou com aquele que está subordinado a mim dentro de uma atmosfera de autoridade. Eu preciso compreender o que Deus quer de mim. E saber que no exercício desse serviço de liderança, eu estou cultuando a Deus. E que cultuar a Deus não é somente essa hora que você reserva, como estamos reservando agora, ou para entoar louvores, ou para ouvir a palavra. Mas louvar a Deus é como eu vivo para Deus. É como eu sirvo a Deus em tudo. É como eu sirvo ao outro por amor a Deus. É como eu sirvo a minha esposa por amor a Deus. É como eu sirvo a minha igreja por amor a Deus. É como eu sirvo aqueles que Deus me confiou por amor a Deus. Isso é louvor a Deus. Então Pedro está dizendo: pastoreai o rebanho de Deus. E aí poderíamos fazer a seguinte pergunta: como pastorear? Ou como liderar? Já entendemos que o primeiro passo da liderança é entender quem são os meus liderados. Os meus liderados são rebanho de Deus. Primeira coisa você já entendeu. Agora, como liderar o rebanho de Deus? Ou como pastorear o rebanho de Deus? E aí parece que Pedro vai dizer assim, versículo 2, né? Pastoreie o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Observe que o que Pedro está falando em resumo, nesses versículos que nós acabamos de ler, é a respeito da pureza de intenção que deve haver em cada um de nós como líderes. A pureza de intenção é a correta relação entre aquilo que nós fazemos externamente com aquilo que nós somos internamente. Porque se o que eu faço externamente não se correlaciona com o estado do meu coração internamente, então eu estarei vivendo uma grande contradição. De repente estou eu louvando, dizendo: Deus, eu te amo com a minha boca, mas se o meu coração estiver diante de Deus, isso é uma grande contradição. Então Pedro fala para nós a respeito da necessidade da pureza de intenção. E ele parece dizer nesse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 3, a respeito de 2 nãos e a respeito de 2 sims, que devem marcar a maneira como nós devemos liderar. E repito, Pedro está falando para os presbíteros, mas são princípios de liderança aplicáveis também a cada um de nós. Então ele diz assim, não por obrigação. E mais à frente ele vai dizer: não por ganância. E em oposição a isso ele diz: como então, Pedro, devemos liderar? Ele diz: devemos liderar de livre vontade e devemos liderar pelo desejo de servir. O que seria a obrigação, pastor? A obrigação seria o cumprimento do dever esvaziado do amor. Consegue entender isso? A obrigação é o cumprimento do dever esvaziado do amor. Eu estou somente pelo dever, mas me falta amor. Eu estou somente pela obrigação, mas me falta o calor. E de repente, quanto mais eu vivo em termos da obrigação, mais eu vou tornando árido do meu coração. E se eu normalizo a falta de calor no meu coração, então de repente o meu serviço, a minha liderança, se tornará mera obrigação ou mero cumprimento do dever. Existem muitos líderes que chegam a esse estágio porque se esgotam pela quantidade de compromissos que assumem. E assumem tantos compromissos, que se veem envoltos em um ativismo, sufocados pelas obrigações, ao ponto de já não ter mais em seu coração combustível de amor para dar, ou combustível de amor para partilhar, ou combustível de amor para dividir. Pedro está dizendo isso: olha, que a liderança de vocês, que o serviço de vocês não seja uma liderança pautada na obrigação, que não seja um dever esvaziado do amor. Precisamos aqui entender que a obediência, ela é uma espécie de homenagem. Sabiam disso? De uma não. Por que a obediência é uma homenagem? Porque quando eu obedeço, eu estou honrando a pessoa que eu obedeço. A obediência é uma homenagem que eu presto. De repente meu coronel lá me pede: faça tal coisa, e se eu obedeço, eu estou honrando essa pessoa, eu estou homenageando ele, eu estou reconhecendo a honra que ele tem. Da mesma maneira, quando pensamos na nossa liderança como uma relação de cumprimento de dever ou de obediência para com Deus, precisamos pensar que a nossa maneira de liderar não deve ser somente o cumprimento do dever, mas o cumprimento do dever com satisfação, com alegria.
com esse fervor e calor do amor a Deus em nosso coração. Porque se não tiver amor, nos falta vida. É isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 13. Vocês serão como um símbolo que retine, me permita fazer um paralelo, serão como uma mesa que faz barulho, mas não tem essência, não tem vida, não tem calor. E aí, infelizmente, na igreja, às vezes nós vemos tantos barulhos, tantos ruídos, mas falta vida, falta calor. Então Pedro está dizendo, olha, não por obrigação, mas ele também diz assim, ó, não por ganância. Olha o que ele diz aí no versículo de número 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. Não façam isso por... Me ajuda, irmãos. Não façam isso por ganância. Sabe o que é ganância? Ambição. A ganância é, na verdade, o desejo por um lucro ilegítimo. O desejo por um lucro que você não tem por direito como seu. E aí nós pensamos em ganância em termos muito financeiros, né? Mas todas as vezes que eu almejo, no exercício da minha liderança, algo que não me pertence por direito, eu estou liderando de modo ganancioso e pecaminoso. Pastor, me dê um exemplo em termos espirituais. Quando nós lideramos e almejamos, no exercício dessa liderança, a glória que pertence somente a Deus, para nós. A posição de honra e de glória que pertence somente a Deus, para nós. O reconhecimento que é devido somente a Deus, e nós agora almejamos para nós, nós estamos agindo de modo ganancioso. Nós estamos querendo roubar de Deus o que só pertence a Deus. No exercício da nossa liderança e do nosso ministério. Queremos uma liderança abençoada, mas às vezes estamos agindo de modo pecaminoso. Então Pedro está dizendo para aquela igreja, para os pastores daquela igreja, o rebanho é de Deus. Que vocês não venham pastorear por obrigação, sem amor, sem vontade, sem calor. Mas que vocês também não venham fazer a liderança de vocês gravitar em torno dos próprios interesses pessoais, das vontades pessoais, dos desejos pessoais. Que vocês não liderem por ganância. Que vocês não queiram tirar de Deus o que só pertence a Deus. A glória de Deus, Ele não divide com... E quantas vezes nós estamos querendo liderar porque almejamos uma posição, porque almejamos o reconhecimento de alguém, porque almejamos aplausos, porque almejamos crescer, porque almejamos ser relevantes. Vem que a liderança nesses termos é muito mais egoísta e conforme a conveniência de si mesmo do que para a glória do Senhor. Então, se nós queremos uma liderança abençoada, que glorifique a Deus, não podemos almejar de modo algum esse lucro ilegítimo. Não podemos ser gananciosos no exercício da nossa liderança. Vejam que um líder, nesses termos, ele pode trabalhar muito, ele pode servir muito, ele pode fazer muito, ele pode pregar muito, ele pode louvar muito. Mas o que é que lhe motiva? Você que está me ouvindo, o que é que lhe motiva a liderar? O que é que lhe motiva a estar onde você está? É por obrigação? É porque o coronel Cristiano chamou você para estar aqui hoje? É por ganância, porque de repente você não se vê relevante em nenhuma outra área da sua vida e entende que toda a sua relevância consiste na liderança que você hoje ocupa dentro de um ministério? Ou será que estamos aqui hoje reunidos porque o nosso coração arde no amor que Deus em nós implantou, ou que Deus em nós derramou por meio do seu Santo Espírito, como está escrito em Romanos 5, e esse amor enfervesce o nosso coração neste desejo de servir ao outro e edificar almas por meio do Evangelho, através da obra que Cristo realizou em nossas vidas? Então Pedro diz: pastoreiem o rebanho de Deus, não por obrigação, não por ganância, mas de boa vontade. A boa vontade diz respeito ao serviço orientado pelo amor. O caráter da vontade boa é uma vontade encharcada de amor. E não é o amor a nós mesmos, mas o amor a Deus. E quando nós exercemos a nossa liderança por amor a Deus, então já não importa se os nossos liderados são os melhores liderados ou os piores liderados. Importa se diante de Deus estamos alinhados com a vontade de Deus no exercício da nossa liderança.
E aí olhem para a relação de Cristo com os seus discípulos, e no meio dos seus discípulos a pessoa de Judas, e Cristo nunca deixou de ser líder. Assim? Então vejam que a boa vontade não depende de quem os meus liderados são. A boa vontade não depende das circunstâncias. A boa vontade depende do amor de Deus em meu coração. E uma vez que eu faço para Deus, o que eu faço para Deus me move em uma boa vontade para a sua glória. A boa vontade, então, é a vontade ordenada pelo amor. É a vontade que enxerga Deus como alvo. É esse serviço que eu presto a Deus, na medida em que eu sirvo ao outro pela liderança que Deus me instituiu. Observe que a vontade, como faculdade da alma, ela é a inclinação da nossa alma para algo. Talvez uma das coisas mais fortes que existe no ser humano é a sua vontade. A vontade, ela sempre se linka, ou sempre se liga, ou sempre almeja aquilo que você coloca como o maior bem da sua vida. É por isso que está escrito que onde está o teu tesouro, aí está o teu. Porque o nosso coração, ele se vincula àquilo que tem mais valor para nós. E como nosso coração é enganoso às vezes, né? Porque nós atribuímos valor àquilo que não merece valor. Mas quando compreendemos o rebanho do Senhor, os liderados como rebanho do Senhor, como ovelha do Senhor, e entendemos o valor que é ou que são essas pessoas dentro do exercício da nossa liderança, e entendemos o papel que Deus nos confiou, e esse privilégio que é poder gerir a sua obra segundo as suas orientações, então a nossa vontade agora, tão cheia de amor pelo Senhor, ama mesmo aqueles que não merecem. Se você se esquecer desse princípio de por amor a Deus, a sua vida vai ruir. Se em algum momento a sua liderança for por amor a si, essa liderança não vai durar. Se em algum momento a sua liderança for por amor aos seus projetos, aos seus planos pessoais, essa liderança não vai durar. Mas quando a liderança for por amor a Deus, então milagres começam a acontecer, isso em todas as esferas da vida. Seja na liderança do pai para com os filhos, do marido para com a esposa, do soldado de Cristo, você como oficial para com seus liderados, do pastor para com a sua igreja, por amor a Deus. Ah, mas o outro não merece, mas por amor a Deus. Que o nosso coração, irmão, seja, nesta tarde, cheios de amor. Agora, uma coisa que eu acho interessante dessa passagem, no versículo de número 2 ainda, quando ele diz assim, ó, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. É que o amor, o verdadeiro amor, ele gera o desejo pela união das vontades. Minha esposa não está aqui, infelizmente, mas vamos considerar como se ela tivesse. Quando eu me casei com minha esposa, né, embora diferentes, na medida em que nós nos amamos, nós buscamos agradar um ao outro. Buscar um ao outro dentro do princípio bíblico da palavra de Deus. Então, quanto mais nós convivemos e mais nos amamos, mais a nossa vontade se alinha. Mais eu quero o que ela quer e mais ela quer o que eu quero. E quanto mais as nossas vontades são unidas, mais celebramos o amor dentro da nossa conjugalidade. Na nossa relação com Deus, o nosso amor para com Deus consiste em fazer o que o agrada. Em outras palavras, em fazer a sua vontade. E quanto mais a minha vontade estiver unida com a sua vontade, mais esse amor entre nós é celebrado. Não que esse amor possa nele crescer, mas pode crescer em mim, que sou finito, falho e imperfeito, e que preciso ser aperfeiçoado, edificado no exercício do amor. Então é preciso compreender que Pedro, ele deixa bem claro que essa boa vontade, que essa espontaneidade, que esse desejo de serviço deve ser conforme a vontade de Deus, para nos fazer entender que a nossa vontade precisa estar unida à vontade dele, de modo objetivo, unida à sua palavra, para que possamos exercer uma liderança saudável com relação aos nossos liderados, e assim abençoá-los e crescermos também em termos da nossa espiritualidade de vida. Tudo como Deus quer. Talvez uma das coisas mais difíceis para nós seja entender exatamente isso. Espiritualidade
Então, você não ouviu nada até agora, mas escute isso. Espiritualidade significa fazer o que Deus quer e como Deus é o que Deus quer e como Deus quer. Pastor, pega aí essa Bíblia. De repente eu vou pegar do meu jeito, mas se você pega a Bíblia com o dedo, Deus não somente nos manda fazer as coisas, mas Ele nos diz exatamente os detalhes de como nós devemos fazer. E devemos nos comprometer com aquilo que Deus quer e com a maneira como Ele quer. E se a nossa vontade discorda da vontade de Deus, essa nossa vontade deve morrer. Para que possa prevalecer no exercício da nossa liderança a vontade do Senhor. E como é doloroso, irmãos, às vezes se submeter à vontade de Deus. Doloroso para a nossa carne, digo. Fazer o que Deus quer. E fazer como Deus. Aí me permita fazer algumas perguntas práticas. Como Deus quer que você trate seus liderados? Como Deus quer que você trate as pessoas no seu trabalho? Vamos mais profundo? Como Deus quer que você trate sua esposa? Como Deus quer que você trate sua relação com Ele? Como Deus quer que você trate seu esposo? Como Deus quer que você trate seus pais? Como Deus quer que você trate seu pastor? Como Deus quer que você administre sua língua, sua boca naquilo que você fala? Como Deus quer que você se vista, que você se posicione na posição de líder que você ocupa? O que Deus quer de você na sua igreja? Como Deus quer que você trate as pessoas da sua igreja? Como Deus quer que você seja com seu pastor? O que Deus quer que você faça hoje? Isso é liderança. Está tão alinhado com a vontade de Deus, que este alinhamento das vontades vai gerar em nós santidade. E a santidade é essa liderança real, ou essa autoridade real, que tem cheiro de perfume de Cristo. E que aqueles que têm discernimento são tão sensitivos ao que é autoridade de fato, ao que é liderança de fato, que é muito diferente da liderança funcional. Porque às vezes eu tenho um cargo, mas não tenho espiritualidade. Mas se eu tenho espiritualidade, ainda que eu não tenho cargo, eu sou capaz de liderar, e de influenciar, e de tocar outras pessoas, com essa espiritualidade que Deus colocou no meu coração, quando eu me alinho e me comprometo, em fazer o que Deus quer, em fazer como Deus quer. E então me ponho em caráter de humildade, e passarei a servir os outros, ao rebanho de Deus, segundo a vontade de Deus. Então ele diz, com boa vontade, mas ele também diz assim, não por dominação. Versículo 3, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Como é que nós medimos a nossa liderança? Não é pelo poder que ela nos constitui, mas é como nós usamos o poder que ela nos dá. Você tem poder? Como é que você usa? De modo egoísta? De modo abusivo? De modo tirano? De modo desrespeitoso? Se colocando como superior ao outro? Descumprindo os princípios das Escrituras? O princípio da palavra? Ou você usa esse poder como uma responsabilidade que nos foi dada, como uma bênção que nos foi legada, para podermos administrar essas capacidades que Deus nos dá para abençoar o rebanho que é dele. A sua liderança hoje, a minha liderança hoje, mais cura o rebanho de Deus do que adoece, mais abençoa, mais edifica do que destrói, do que separa. Meça ou meçamos a nossa liderança e paremos para pensar um pouco e entender que liderar não é assumir uma cadeira de poder, onde eu vou tiranizar as minhas relações e impor as minhas vontades. Liderar é ter recebido de Deus uma graça de poder ocupar um papel de ser facilitador na vida das outras pessoas, das quais o Senhor me cercou, para que eu lhes possa proporcionar uma clareza nesse caminho que também é o caminho delas. Que elas se aproximem de Deus, que elas vivam a vontade de Deus, que elas possam crescer espiritualmente. Esse, irmãos, é o nosso maior compromisso. Fazer crescer espiritualmente aqueles que Deus colocou em nossas mãos, aqueles que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Como é que nós vamos fazer isso? Exatamente cumprindo isso que Pedro acabou de dizer, não hajam como dominadores, mas como exemplos. Quando eu tenho que usar da força para te impor, é porque de repente o meu exemplo não foi capaz de te arrastar. É assim, J. Carlos?
Porque se eu disser a J. Carlos, vamos comigo. E J. Carlos souber que o pastor vai junto com ele, ele vai mesmo. Mas se eu disser para J. Carlos, vai tu sozinho. Aí J. Carlos vai dizer, vou nada, pastor. Mas eu estou mandando você ir. Aí J. Carlos vai dizer, o senhor está mandando, mas assim, né, pastor? É complicado. E pode até ir, mas de repente não vai fazer tão bem feito como se estivesse sendo acompanhado por aquele que lhe lidera. Então percebam que a força da nossa liderança é o nosso exemplo. E o nosso exemplo não significa uma luz que nos pertence. O nosso exemplo significa o nosso alinhamento com a vontade de Deus. Quanto mais alinhados com a vontade de Deus, mais eu estarei transparecendo, transmitindo o caráter de Deus. E que cada um de nós que somos líderes possamos dizer como Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já pensou seus liderados poderem olhar para você e dizer, eu já não vejo meu pastor ali, eu vejo Cristo nele. Na sua maneira de falar, na sua maneira de tratar, na sua maneira de abraçar, na misericórdia que exerce, na firmeza que possui, na maneira como se coloca, na serenidade, na simplicidade, na humildade, na mansidão, na bondade, na generosidade, na disposição para se gastar e se deixar gastar, por amor a mim, de se doar, de se entregar. Isso é liderança, irmãos. Essa boa vontade que envolve o amor, que envolve a entrega, que envolve a oferta, que envolve o sacrifício. Duas dimensões do amor, oferta e sacrifício. Oferta o que você dá para manter a relação de amor, sacrifício é aquilo que te dói, mas que ainda assim você faz, por amor a Deus e para edificar aquela pessoa. Que não sejamos como dominadores, mas que nós tenhamos o exemplo. E quando compreendermos essa dinâmica do exemplo, então poderemos esperar o que Pedro fala no versículo de número 4, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Quais são as expectativas do ministério? O próprio Cristo, ou a nossa própria comunhão com Cristo. É ver no exercício da minha liderança uma oportunidade de crescer na minha comunhão com Deus. Então, em todo o tempo, nas nossas relações, estamos sendo santificados, estamos sendo purificados. E temos a esperança de que quando o Supremo Pastor voltar e vier buscar e levar para si a sua igreja, nós iremos usufruir da graça e poder diante dele dizer, Senhor, fizemos tudo quanto poderíamos fazer para a tua glória. Quando ele voltar e tivermos de prestar as nossas contas com Deus, imagina aí, Deus de você se aproximar naquele último dia e perguntar, e aí, como você pastoreou o meu rebanho? Como você pastoreou as minhas ovelhas? Foi com amor a mim? Elas são minhas. Foi por amor a mim, foi para a edificação delas. Você pastoreou adequadamente, segundo a palavra de Deus. E aí, o que nós iremos dizer? Como nós iremos nos colocar diante do Senhor? Talvez digamos assim, não, Senhor, não pastoreei tão bem, porque era tão difícil fulaninho, né? Era tão difícil para mim, eu estava tão cansado. Mas será que essas desculpas irão se aplicar neste momento que nós iremos nos portar diante do Pai, diante de Deus, diante do Senhor, diante do Supremo Pastor? Então será que esse não é um momento ou a oportunidade que Deus nos deixou nessa tarde mesmo, de repensarmos a essência e a estrutura da nossa liderança? Nós pararmos para pensar, Senhor, eu tenho pastoreado, eu tenho liderado os meus liderados, considerando que eles são rebanhos do Senhor. Querer prestar contas ao Senhor. Feche seus olhos, por favor, nesse momento. Avalie aí a sua liderança. E veja, irmãos, que os seus pecados são transpassados por osmose, viu? É por isso que o líder precisa se santificar. Cristo disse, eu me santifico para que eles sejam santificados. A sua liderança começa mais na sua relação com Deus do que na sua relação com seus liderados. Como está a sua comunhão com o Senhor? O seu amor para com o Senhor? A sua boa vontade, o seu desejo de servir? Fale para Deus nesta tarde, diga, Senhor, faz-me estar mais alinhado com o Senhor, faz-me aprender de Ti, a ser líder segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração. Se me falta amor, Senhor, coloca amor no meu coração, para que eu possa amar, mesmo aqueles que são tão difíceis de amar.
Coloca boa vontade em mim, para te servir, para olhar para ti e perceber quantas vezes, ó Deus, não tivesse, ó Cristo, onde reclinar a cabeça. Quantas vezes o teu descanso foi incomodado, mas ainda assim se dispusestes a servir. Nos faz entender isso. Me faz servir também. Me faz estar pronto para servir por amor a ti. E olhando para ti encontrar forças para te servir no outro, Pai. Dá-nos a graça do Senhor nesta tarde. Que cada um daqueles que estão aqui presentes possam entender o compromisso que tem com o Senhor. Esse papel, essa função de responsabilidade contigo, acima de tudo, onde vivemos esse amor no outro, nos ensina a amar, para não sermos ocos, para não sermos vazios, para não sermos somente barulhentos, para termos essência de vida, de espiritualidade, para que a nossa liderança não seja funcional, mas real. Que possamos, ó Deus, como instrumentos em tuas mãos, fazer a tua vontade. E um dia, quando o Senhor voltar, terá a alegria de saber que fizemos exatamente o que deveríamos fazer, que fomos fiéis ao Senhor, servos obedientes para a tua glória. Abençoa cada um de nós, como teus filhos, como tua igreja, é o que nós te imploramos, em nome do Senhor Jesus.